Você sabia que ecologia é o top 1 de temas de biologia no Enem? Então que tal dar aquela revisada nos principais tópicos? Vem comigo! E aí, estrategista, tudo bem com você? Eu sou a Sofia Fonseca e hoje nós vamos ver os principais assuntos da ecologia no Enem. Nós vamos ver conceitos importantíssimos como eutrofização, magnificação trófica, bioacumulação. Mas como eu sou vestibulanda e estrategista como você, todas as informações que eu vou trazer hoje foram as professoras Carol Negrin e Bruna Classa que me passaram. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não se esquece de pegar um caderno para você anotar todas as dicas e arrasar no Enem. Vamos começar entendendo os conceitos básicos da ecologia enquanto a gente revisa sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? É o estudo de sequências de mudanças dentro do ecossistema, onde comunidades simples são substituídas por comunidades complexas ao longo do tempo. Seguinte, a gente estuda dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. A primária é quando ela se inicia com um ambiente completamente desabitado. A gente está falando do surgimento de uma comunidade biológica a partir do nada. Por exemplo, o ambiente após uma erupção vulcânica. Por isso, as principais espécies que vão surgir nesse ambiente são as espécies pioneiras. São organismos com uma alta taxa reprodutiva, ciclos de vida curtos e que se adaptam às condições precárias de vida do ambiente, como líquens e musgos. Os líquens conseguem sobreviver em rochas nuas, por exemplo. As comunidades pioneiras também são chamadas de ecéses. Com o tempo, a ação das espécies pioneiras permite a chegada das espécies intermediárias, que também são chamadas de séries, como ervas, arbustos e outras vegetações de pequeno porte. Nessa fase, a comunidade começa a mudar significativamente com a chegada de animais. Até que a gente chega na fase do clímax, quando a comunidade passa a ser composta por uma vegetação de grande porte, muito diversa e em equilíbrio com o meio ambiente. Para que uma comunidade complexa, em equilíbrio com o ambiente, se forme a partir de rochas nuas, demora, e muito. Estamos falando de centenas de anos. Agora, quando a gente fala de sucessão secundária, a gente está estudando sucessão em ambientes que já foram anteriormente ocupados, como áreas desmatadas, pasto abandonado. E como o ambiente não estava completamente desabitado, a sucessão secundária acontece bem mais rápido. Mas o processo é o mesmo, a gente continua dividindo nas mesmas três fases, ecese, série e clímax. Percebe que quando a gente estuda sucessão ecológica, estamos indiretamente abordando muitos outros assuntos da ecologia? Por exemplo, por que os animais demoraram a surgir? Por que não surgiram animais resistentes às condições climáticas logo de cara? Bom, porque primeiro é necessário você transformar a matéria inorgânica em orgânica, para depois o ambiente conseguir incorporar mais seres vivos. E quem faz isso? Quem transforma a matéria inorgânica em orgânica? Os seres fotossintetizantes. A fotossíntese é exatamente esse processo, que você pega o CO2 e a água e sai com o oxigênio e com a glicose e matéria orgânica. Outra coisa interessante de se analisar em uma comunidade é o fluxo de energia. Quando estudamos as pirâmides ecológicas, temos a pirâmide da biomassa, do número e a de energia. E é importante a gente compreender que o fluxo de energia na cadeia alimentar é sempre unidirecional, ou seja, a base da cadeia, que são os produtores, é onde a energia é produzida. O meio da cadeia, que são os primeiros consumidores, eles já pegam um pouco menos de energia da que foi produzida. E o topo é o que pega menos ainda. Por isso, os animais do topo da cadeia alimentar ingerem um grande volume de alimentos para conseguir a quantidade de energia que eles precisam. Tá, mas onde é que a energia se perde que não passou tudo de uma vez? Todos os seres vivos consomem parte da energia que eles conseguem para fazer seus processos metabólicos. Tudo que a gente faz gasta energia. Respirar, comer, digerir, ir atrás da comida. E essa energia gasta antes de o próximo consumidor caçar a presa. Mas sabe o que, em vez de diminuir a quantidade, aumenta ao longo dos níveis tróficos? A concentração de substâncias não biodegradáveis. Por exemplo, a gente tem um solo com mercúrio, que é um metal pesado, é tóxico. A plantinha vai lá e no meio do seu processo de captação da seiva bruta vem o mercúrio junto. Mas a planta não digere o mercúrio. Então ele fica lá acumulado e quando o coelhinho vem comer a planta, ele não come uma, ele come várias plantinhas. E todas têm um pouquinho de mercúrio. Como o coelhinho comeu várias, esse pouquinho de mercúrio virou um pocão. Aí vem um gavião comer o coelhinho, como o coelho também não digere mercúrio, tudo que o coelho ingeriu de mercúrio passa integralmente para o gavião. Então, quanto mais alto o nível trófico, maior a acumulação de substâncias não biodegradáveis. Sabe qual é o nome desse processo que você acabou de entender? Magnificação trófica. Nossa, mentira que esse negócio que eu nunca entendi é só isso. Pois é.
E tem mais. Eu sei que você já ouviu falar de bioacumulação. E qual é a diferença desse conceito para a magnificação trófica? Bioacumulação também se refere ao cúmulo de substâncias não biodegradáveis, mas não ao longo de uma cadeia alimentar, e sim em um indivíduo ao longo do tempo. Por exemplo, vamos voltar para o nosso coelhinho. Ele comeu 3 plantinhas hoje e acumulou uma quantidadezinha de mercúrio. Aí amanhã ele come mais 3 plantinhas e acumula um pouquinho mais de mercúrio. Mas o coelho não digere o mercúrio. Então todos os dias da vida dele que ele ingeriu o mercúrio, vai acumular um pouquinho, que junta com o que ele já tinha ontem. E no final da vida, ele pode até morrer por conta dessa intoxicação de mercúrio, que foi acumulando ao longo da sua vida. Pegou? Isso é bioacumulação. Então, na hora da prova, é só ser lembrar do coelhinho e do gavião para diferenciar esses dois conceitos, beleza? Nosso próximo tema é o bambambam do Enem. Você sabe adivinhar qual é? Eutrofização. Tenho certeza que você já tá aí revirando o olho. Ai, eu não entendo isso de jeito nenhum. Calma que agora que você vai entender. Eutrofização é um processo natural decorrente do acúmulo de matéria orgânica no ambiente. Beleza, eutrofização é natural. Mas sabe o que normalmente não é natural? Esse acúmulo exagerado de matéria orgânica. Que é o quê? O esgoto, que deságua no mar, no rio, no lago. Por isso que quando a gente fala de eutrofização, a gente deve associar esse processo a ações prejudiciais do ser humano na natureza, apesar de ser um processo natural. Mas tá, o que é a eutrofização? Com o aumento de matéria orgânica no ambiente aquático, as algas, que são os produtores, têm um aumento absurdo de produtividade e, consequentemente, rola um boom populacional. Mas é tanta alga que elas formam uma camada verde na superfície que bloqueia a entrada de luz na água. Aí tá a treta. Porque as algas na superfície ficam de boa, recebendo luz, fazendo fotossíntese, mas o oxigênio dessas algas vai para a atmosfera, porque elas estão na superfície, não vai para a água. E as algas de baixo, que produziriam oxigênio para a água, não recebem luz. Logo, não fazem fotossíntese. Logo, não soltam oxigênio na água e morrem. Mas beleza, agora a gente tem um ambiente cheio de matéria orgânica em decomposição. O que vai acontecer? A matéria em decomposição é um prato cheio para a proliferação de micro-organismos aeróbicos, que vão consumir o oxigênio da água. E a concentração de O2 vai caindo, e o que acontece? Morte de geral. Peixe, crustáceo, molusco, todo mundo sem oxigênio. E assim, o peixinho morreu, virou mais matéria orgânica. E agora é a vez das bactérias decompositoras anaeróbicas se proliferarem. Mas anaeróbicas, elas não usam oxigênio. Elas não liberam CO2, elas liberam outros gases que são tóxicos para o meio ambiente. O lance é: a eutrofização é um processo natural que pode levar centenas de anos para se concluir. Mas a poluição do homem agrava e muito o problema porque acelera muito esse processo. E aí, estrategista, pegou os principais conceitos de ecologia no Enem? É a matéria mais cobrada na prova de biologia. Anotou tudo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!